Ok, meus prezados, chegamos agora na segunda aula sobre soluções tampão. Se você não assistiu a primeira aula, assista ela para entender como foi que a gente chegou até aqui. Vamos agora estudar o mecanismo tampão, como é que o tampão funciona, como é que ele resiste à variação do pH. Eu coloquei também aqui mais algumas informações que eu peguei. Por exemplo, copiei aqui a parte de informação sobre o ácido hipocloroso, e aqui seus dados, né? Molaridade, a concentração de cada espécie, pH. O hipoclorito de sódio também está aqui. E também o balão que a gente usou para preparar a solução, né? Um balão para a gente lembrar o volume da nossa solução. Depois também eu coloquei a informação sobre a água, a solução de NaCl que a gente não tinha colocado ainda, e a informação sobre o tampão. Então aqui nós temos o tampão. Você lembra que a gente colocou em Erlenmeyer's 50 ml do tampão. Então aqui eu tenho o volume do tampão, o nome, as concentrações das espécies tampão, o pH. E também a gente depois adicionou 1 ml de HCl 1 molar e também do hidróxido de sódio, que eu vou colocar aqui. Cadê? Hidróxido de sódio 1 molar. Então vou colocar também o hidróxido de sódio para a gente ter essas informações, para a gente fazer nossos cálculos teóricos aqui sobre as soluções tampão. Vamos lá. Então está aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos agora ver como é que funciona o mecanismo tampão. Então para isso vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que acontece quando a gente adiciona 1 ml de uma solução de um ácido forte. Primeiro na água ou na água ou na solução de NaCl. Então, foi o que aconteceu. A gente viu que o pH variou para, quando a gente colocou o ácido, o pH variou de 7 para 1,71. Na solução de NaCl também foi para 1,71. Só que na solução tampão foi para 6,92. Isso foi nossa... Assim como quando a gente colocou a base, o pH foi de 7 para 12,29. A solução de NaCl também. E para a solução tampão foi apenas para 7,07. A variação de 0,07 foi o que a gente viu na aula anterior. Então, por que isso acontece? Então, vamos agora ver o que acontece quando a gente adiciona 1 ml de um ácido forte em uma solução, em água, né? Em água pura. E o mesmo cálculo vai servir quando a gente coloca também para uma solução de NaCl, 1 ml de HCl para uma solução de NaCl. E depois a gente vai fazer um cálculo para a solução tampão. Então vamos lá. Então vamos lá, vamos adicionar 1 ml de HCl 1 molar a 50 ml de água. Então o que é que vai acontecer? Como a água é uma solução não tamponada, o que vai acontecer apenas a diluição desse ácido. Então aqui a gente vai usar a equação de diluição de uma solução, que é C1V1, C2V2. C1V1 seria a concentração inicial do ácido, o volume inicial do ácido, concentração final do ácido, volume final do ácido. Então, concentração e volume 1 nós temos, que é 1 ml e 1 molar e 1 ml. V2 também nós temos, que é o volume do ácido mais o volume do tampão, que vai ser acrescentado, como a gente está vendo aqui. Ó. Quando acrescenta 1 ml, você vai para 51 ml. Então, o volume 2 seria 51 ml. Então, eu quero saber quem é esse C2, ou seja, quem é a concentração do HCl na água após acontecer a diluição. Então, C2 vai ser C1V1 sobre V2. Isso eu tenho, isso aqui também eu tenho, esses dois dados aqui. E o V2 a gente já viu que é 51 ml. Então, vendo aqui, então C2 vai ser 1, que é o volume, vezes concentração, dividido pelo volume final. Esse vai dar um valor 0,196 molar. E como esse é um ácido forte,
todo HCl ele é ionizado na solução, ou seja, não sobra nenhum HCl na forma molecular. Então todo H que está aqui colado aqui no HCl vai virar íons H+. E por definição, pH é menos o log dos íons H+. Quando a gente aplica esse pH, o menos o log, a gente vai chegar nesse pH de 1,71, que é o que a gente chega aqui quando a gente adiciona, onde é que está? Aqui, 1 ml de HCl na solução tampão. Então veja aqui, pelos cálculos, a gente já chegou exatamente nesse resultado aqui. A mesma coisa acontece quando a gente coloca também na solução de NaCl, porque a solução de NaCl não é uma solução não tamponada, porque o íon cloreto e o íon sódio, ele não vai, como ele é uma base fraca, um ácido fraco, ele não vai conseguir fazer tamponamento dessa solução. Então o pH também pode ser feito pelo mesmo cálculo aqui, pelo mesmo cálculo da solução tampão para água e para a solução de NaCl, pode ser o mesmo cálculo. Então 1 ml dividido por 51, depois o resultado em H+, cálculo o menos o log, e tem aqui o meu pH 1,71 também aqui como resultado. Vamos ver agora como a gente colocar 1 ml de base. Então vamos agora para o próximo cálculo aqui, que é quando a gente coloca 1 ml de NaOH na água ou numa solução não tamponada, ou seja, na solução de NaCl. Então, o cálculo basicamente é o mesmo. Então, C1V é igual a C2V2. Então, C1 é 1 molar, V1, 1 ml. C1V1 de V2 vai ser 51, o volume total. Então, a concentração final vai ser 0,1961 molar de NaOH. Como o NaOH é uma base forte, ela está completamente ionizada na solução, então toda essa concentração aqui vai estar na forma de íons OH-. Então, eu tendo aqui a concentração dos íons OH-, eu posso ter o meu pOH, que é muito parecido com o cálculo do pH, que é menos o log dessa concentração. Isso vai dar o log de 0,196, que vai dar também 1,71. O pOH vai ser 1,71, só que eu quero o pH. Para eu calcular o pH, eu uso a relação pH igual a 14 menos 1,71, e esse 14 vem do pKw da água. Depois a gente vai discutir isso aqui. 14 menos 1,71 dá 12,29, que é exatamente o pH da solução tampão quando a gente adiciona 1 ml de NaOH, tanto faz na água como na solução de NaCl. Porém, para o cálculo do tampão, a gente usa outra equação. Certo? Então aqui a gente já calculou aqui, concentração, pH 12,29. Porém agora, para a gente calcular a solução, a concentração da solução tampão, nós usamos o que a gente chama, vamos analisar aqui o que a gente chama de mecanismo tampão. Né? Então, o mecanismo tampão ele é definido pela equação de Henderson-Hasselbalch. Depois a gente vai discutir como é que a gente chega nessa equação. Essa equação ela permite que a gente calcule o pH a partir de uma constante, que é o pKa, mais o log das concentrações do hipoclorito de sódio, ou a concentração do sal, dividido pela concentração do ácido que foi colocado. Isso aqui a gente já viu, que aqui a gente colocou 0,15 e aqui foi 0,50 molar, que a gente discutiu na última aula, na aula número 1. E esse pKa é uma constante que depende da minha espécie. Então, eu tenho um pKa para o ácido hipocloroso, se fosse o ácido acético é outro valor, para o ácido cianídrico é outro valor, então cada ácido vai ter seu próprio pKa. Então, como esse valor é constante, o pH vai ser dependente dessa relação HOCl- HOCl.
E então é o seguinte, como é que funciona o tampão? Quando a gente adiciona ácido na solução tampão, o que é que vai acontecer? O ácido ele não vai liberar os íons diretamente para a solução. Isso por quê? Porque como eu tenho a presença aqui, o íon hipoclorito, que está presente na solução, é só a gente ver aqui na solução tampão, eu tenho tanto a espécie OCl-, como tem também a espécie HOCl, tem essas duas espécies presentes na solução. Então essas espécies elas tendem a reagir com o tampão. Então cadê? Aqui. Então o HCl vai reagir com o OCl-, formando HOCl. Então você vai ter um decréscimo na concentração do sal, ou da base conjugada, quer dizer, o hipoclorito de sódio, e um aumento na concentração do HOCl. Daqui a pouco a gente vai ver como é que calcula isso aqui. Também a mesma coisa quando você adiciona uma base, o que é que vai acontecer? A base ela vai reagir com o ácido fraco aqui embaixo. Esse ácido fraco ele vai reagir com a base, formando OCl- e consumindo um pouco desse HOCl. Então, como o tampão ele não permite que esses íons H+, nem os íons OH- vá direto para a solução, então o pH tende a não variar. Diferentemente, quando a gente trabalha com a solução com a água, já que não tem as espécies tamponantes, que é o sal fraco, o ácido fraco e o sal, então a variação, ou seja, a quantidade de íons H+ ou H- que vai para a solução é completa, porque todo o NaOH na solução é liberado. A gente pode ver aqui até nos quadrozinhos aqui, ó, do HCl, o ácido forte, ou na base forte, você vê que não tem presença de HCl molecular. Ou seja, todo HCl ele vira íons H+ e Cl-. Assim como toda a base forte ela vai virar Na+ ou H-. Eu não tenho o NaOH, a espécie NaOH. Então, a concentração, por isso que a concentração cai muito quando a gente coloca, né, nessa solução não tamponada. Porque todo o H+ do ácido vai direto para a solução. Já na solução tamponada, o que é que vai acontecer? Quando eu coloco um ácido, ele reage com o ânion hipoclorito. Então ele não vai para a solução. Então essa concentração não aumenta tanto assim. E quando eu coloco uma base, ele vai reagir com o ácido hipocloroso e também não vai aumentar tanto aqui o pH. Então vai ter um aumento do pH, mas esse aumento é bem pequeno devido a esse processo. Ou seja, o OCl- consome o H+ proveniente de um ácido, então ele resiste à variação desse pH, porque esses íons não vão para a solução, assim como o pH também não varia quando eu coloco íons hidroxila, porque esses hidroxila reagem prontamente com o ácido fraco que está na solução tampão e não permitindo a liberação desses íons OH-. Então resiste tanta variação do pH quando eu coloco uma pequena quantidade de ácido e também resiste quando eu coloco uma pequena quantidade de base. E esse pKa de onde vem? Esse pKa depende de ácido para ácido ou de base para base. Então, pKa ele é tabelado, então ele é um valor experimental. Esse valor ele é preparado a solução, você vai medir a condutividade iônica ou o pH da solução, você consegue calcular essa constante, que é o Ka, que é a constante de acidez, menos o log dessa constante, você tem pKa, que a gente usa na equação de Henderson-Hasselbalch. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é por que eu escolhi o pH 7. Primeiro, escolhi o pH 7 para a gente comparar com soluções não tamponadas, como a água e solução de NaCl. A gente vê que essas soluções são pH neutro. Tem pH neutro, cadê elas? Aqui, ó, a água.
tem pH neutro, certo? pH neutro 7. Por quê? Eu não tenho espécies moleculares aqui na água, certo? Então, o mecanismo do tampão funciona, vai depender do pKa. Então, por que eu escolhi o pH 7? Para comparar com a água e com a solução não tamponada. Então, porque agora eu escolhi exatamente o ácido hipocloroso. Isso porque o tampão ele tem uma faixa de tamponamento. A faixa de tamponamento a faixa de tampão ela é próximo ao pKa. Então, para eu preparar um tampão de pH 7, eu tenho que escolher um ácido ou uma base que tenha o seu pKa, né, pKa próximo ao tampão, o pH do tampão que eu quero. Então aqui, ó, eu quero preparar um tampão 7. Então o ácido hipocloroso aqui, ó, tem um pH 7,53. Então essa mistura de ácido hipocloroso e hipoclorito de sódio, eu consigo obter esse pH 7. Se eu fosse partir para um pH, por exemplo, um ácido acético, por exemplo, aqui, o ácido acético, 4,75. Então ficaria muito longe de 7. Então geralmente a faixa do pKa e o pH é pKa mais 1 ou pKa menos 1. Ou seja, aqui, ó, então estaria entre 6,52, caso 52 aqui às vezes varia de livro para livro, então entre 6,52, deixa eu colocar aqui, 6,52 a 8,52. Essa é a faixa tampão do sistema ácido hipocloroso e hipoclorito de sódio. Então nós temos um pH aqui de 7, que está mais próximo aqui um meio mais ou menos, está mais para cá, né? Um pouquinho mais para cá. Então essa mistura é perfeita para preparar esse tampão de pH 7. Se eu for escolher outro ácido, por exemplo, esse ácido aqui, ó, ele daria para preparar um tampão, por exemplo, o ácido acético, daria para preparar um tampão entre 3,75 e 5,75. Ou seja, está entre uma unidade para cima e uma unidade para baixo do pKa, que esse é o pKa. Então, essa é chamada região tamponante. A gente vai discutir ela mais na frente, ver como é que a gente vai calcular essa região, qual é a força desse tamponamento nessas regiões aqui. Então, por isso que eu escolhi o ácido hipocloroso, porque está na faixa de tamponamento que eu escolhi, do pH 7. Primeira questão. Então vamos ver agora como calcular o pH de uma solução tampão e vamos ver como é que... então só lembrando aqui, também eu tenho outra tabela aqui, que eu posso ter, a depender do meu pH, eu posso escolher tanto um ácido como uma base para preparar meu tampão. Isso vai depender da faixa do meu tampão. Meu tampão está muito acima do pH 7, no pH básico, eu uso uma base fraca com seu ácido fraco. Quando meu pH está de 7 para baixo, eu posso escolher um ácido, depender da minha faixa de pH aqui. Ok, a gente vai ver mais detalhes a respeito disso para frente, mas vamos fazer o cálculo do pH do tampão. Como é que a gente faz isso? Então, para a gente calcular o pH do tampão, a gente usa a equação de Henderson-Hasselbalch, que é pH igual a pK mais log do sal menos o log do ácido, ou a gente chama de base conjugada e do ácido fraco. Então, substituindo os valores, o pKa do ácido hipocloroso é 7,52. Então, vamos aqui. pKa igual a 7,52. Quando vocês viram na última aula, a gente escolheu a concentração de 0,5 molar para HCl. Automaticamente, a solução é 0,15 molar para o sal,
por isso que eu coloquei 50 ml e 15 ml desse, naquela solução que eu preparei na primeira aula. Fazendo esses cálculos aqui, nós temos que pH é igual a 7,52. Se eu calcular o log dessas grandezas aqui, eu vou encontrar, vamos lá, 0,15 dividido por 0,50 é igual a 0,3, eu aplico o log. Então, ó, é 7,52 menos 0,52, que vai dar igual a pH 7. Né? Então, mais na frente a gente vai ver como a gente calcula esses volumes para a gente calcular qualquer tampão que a gente quiser. Mas vamos com calma, que o santo é de barro, para a gente não perder o fio da meada aqui. Beleza, eu tenho meu tampão preparado de pH 7, e como é que eu calculo agora a variação de pH? Quando eu adiciono 1 ml de HCl sobre o tampão. Né? Então, para isso, a gente tem que fazer o seguinte. Então, primeiro, vamos começar com HCl. Então, veja, quando eu adiciono 1 ml de HCl, ele vai reagir com sal, ou a base conjugada, formando HOCl. Ou seja, essa concentração, cada mol de HCl que eu adicionar, vai consumir 1 mol de OCl menos, e vai formar 1 mol de HCl. Ou seja, esse valor aqui, ele vai diminuir, certo? Um pouco, enquanto esse vai aumentar. Então, como é que eu calculo esse aumento? Então, tem essa equação aqui que vocês vão pegar aqui agora, que é esta equação aqui para a gente usar para calcular esses dados aqui. Então, para calcular a concentração do OCl menos, quando eu coloco um ácido, eu sei que é o seguinte, cada mol que eu coloco aqui, de HCl, eu vou consumir 1 mol desse aqui e formar 1 mol desse. Então, para calcular esse OCl menos, que é após a adição do HCl, eu uso essa equação. Então, essa equação aqui vai dar concentração do sal na solução tampão, vezes o volume da solução tampão, menos o volume do ácido que eu adicionei, que é 1 ml, vezes a concentração do HCl que eu coloquei, dividido pelo volume final, que vai ser o volume da solução tampão, mais o volume do ácido que eu coloquei. Então, se eu substituir esses valores aqui, eu vou ter concentração do OCl menos. Então, lembrando que a concentração da solução tampão foi 0,15, o volume da solução tampão 50, menos 1 vezes 1, que é o volume do ácido, vezes 1, e a concentração do ácido, mais o volume da solução tampão, mais o volume do ácido, que dá 51. Então, fazendo essas contas aqui, eu vou achar esse valor 0,1275 molar. Agora, eu vou calcular essa parte de baixo aqui. Então, a equação é bem parecida, só que em vez de eu usar o sinal de menos, eu uso o sinal de mais. Então, vamos lá calcular a próxima etapa. Então, agora eu vou calcular a concentração do HOCl. Veja, quando eu coloco HCl, ele vai aumentar a concentração do ácido fraco. Ele vai consumir a base fraca e aumentar a concentração do ácido fraco. Então, nesse caso aqui agora, em vez de eu colocar menos, eu coloco mais, certo? Porque cada mol vai somar 1 mol desse aqui. Cada mol vai consumir. Então, no outro eu coloquei menos e aqui eu coloco mais. A equação é bem parecida. Então, a concentração do ácido vezes o volume do ácido, mais a concentração do ácido vezes o volume do ácido clorídrico que eu coloquei aqui, dividido pelo volume total. Fazendo essas substituições aqui, nós vamos ter concentração do ácido fraco, vai ser a concentração dele na solução, que é 0,50, como a gente já viu, vezes o volume, que é 50, 1 vezes 1, 50 mais 1, que dá 51. Quando eu faço essas contas aqui, eu vou ter 0,5098. Veja que interessante aqui, ó. Veja que passou de 50 para 50,98, aumentou bem pouquinho, e a concentração da base diminuiu de 0,15 para 0,12. Quando eu vou aqui agora jogar o cálculo da minha solução tampão, então vamos lá, eu vou substituir agora os valores, né, após a adição do 1 ml. Quais são os valores?
o OCL menos a gente viu que ele caiu para 12,75, enquanto o HOCL aumentou para 0,598. Calculando esses valores aqui, vou até colocar para vocês verem aqui, 0,1275 dividido por 0,5098, isso vai dar igual a 0. Calculando o log, vai dar menos 0,6018. Então vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Então, 0,6019 aqui, eu arredondei para 19 aqui, porque esse aqui tem 8 aqui. Então, 7,52 menos 0,619 dá também 6,92, que seria o pH, quando a gente adiciona 1 ml do ácido na solução tampão. Ou seja, por que ele resiste à variação desse pH? Porque os íons H+, que são adicionados, são consumidos pela base conjugada do ácido para formar esse ácido aqui. Como esse ácido é fraco, ele libera poucos íons na solução. Por isso que o pH quase não se altera. Okay? Mesma coisa acontece quando a gente coloca a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas a coisa parecida que acontece é quando nós adicionamos 1 ml do NaOH. Então, o NaOH é liberado na solução como íons hidroxilo, porém ele é consumido pelo ácido fraco, formando OCl-. Então, ao contrário do cálculo do OCl- aqui, eu vou somar, porque a base ele vai aumentar a concentração de OCl-, então por isso que eu tenho que somar quando eu coloco a base. Então, aqui eu somando isso aqui, substituindo os valores, esses valores aqui já são conhecidos, né? Então, 0,15 vezes 50, 1 vezes 1 dividido por 50 mais 1 dá 0,1667. Veja que aumentou de 0,15 para 0,1667. Aumentou por quê? Porque cada mol de hidroxilo que eu coloco vai reagir formando um mol de OCl-. Isso aqui tende a aumentar. Ao contrário, o HOCl- tende a ser consumido, então ele vai diminuir. Então esse aqui foi para 0,1667. Então vamos ver como é que vai ficar agora o cálculo da OCl. Agora, ao contrário aqui, tá vendo? Eu uso o sinal de menos, que ele está sendo consumido aqui. Então, substituindo esses valores, nesse caso aqui o valor é 0,50 vezes 50, 1 vezes 1, tá, dividido por 50. Veja que caiu de 0,50 para 0,47. Um valor muito pequeno aqui de queda. Então, por isso, quando eu calculo o pH, agora eu vou colocar o novo pH da solução, substituo os valores e veja aqui que o pH vai dar 7,07. Pequeno aumento do pH. Por que ocorre esse pequeno aumento? Porque eu tenho um aumento dessa relação aqui. Ó. Isso aqui aumenta um pouquinho, isso aqui diminui um pouco. Então, esse valor vai dar um valor diferente. Aqui vai ser, quando eu calculo isso aqui, vai dar esse valor. Então, 0,45. 0,7 vai dar 7,07. Então, pequeno aumento. Então, essa aqui explica por que essa solução resiste à variação de pH. Então, vamos conferir os valores aqui dos resultados dos tampões. Então, vamos ver aqui. Então, tampão 7, quando eu coloco o ácido, vamos ver, ele vai para 6,92, ele cai 0,08. Quando eu coloco a base, aumentou 0,07. Então, comprovado aqui que ele resiste à variação do pH, devido a essas espécies presentes que consomem H+ e OH- quando é jogado na solução. Bem, eu acho que para essa aula a gente pode parar por aqui e vamos deixar algumas questões para a próxima aula, que é o seguinte. Vamos saber o seguinte: como é que a gente calcula os volumes do ácido e do sal? Como foi que eu calculei esses volumes? Lembra que eu coloquei 50 ml, mas vou deixar para a próxima aula para a gente fazer esse cálculo aqui. Então, até a próxima.